nessa semana você amou a palavra? Todos os dias? Ou em doses de antibiótico, de 6 em 6 horas, ou em doses homeopáticas? A gente precisa andar com a palavra, não é? É verdade. Eu queria, antes de ministrar a palavra, saber se, além dos visitantes que estiveram aqui por causa de Giovana, se mais alguém nos visita esta manhã, pela primeira vez, pela segunda vez. Mais alguém nos visita esta manhã? Levante sua mão, se você nos visita. Opa, esse está de volta. Esse já é conhecido de casa. Então vamos dar uma salva de palmas ao nosso irmão e aos parentes da Giovana. Sejam bem-vindos. Deus os abençoe. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3. Eu vou ler só um versículo, depois vou ler alguns outros. João 3. Hoje nós vamos pensar sobre o tema os dons do Espírito Santo e a igreja. Durante esses domingos seguintes, nós vamos pensar sobre o mesmo assunto com outras abordagens. João capítulo 3, versículo 8, fala sobre o Espírito Santo e usa a metáfora do vento. Ele usa a metáfora do vento para demonstrar como o Espírito Santo se move, como ele age, como ele caminha. Versículo 8 do capítulo 3 diz assim: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E esse Espírito é com letra E maiúscula, então significa Espírito Santo. Vou ler novamente. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E eu queria saber se aqui nesta manhã há alguém que nasceu do Espírito, nasceu por causa da salvação em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus por causa disso. Se você ainda não nasceu do Espírito, há uma oportunidade para você nesta manhã, neste dia. Vamos orar? Vamos orar, porque nós não sabemos para onde o Espírito sopra, não é? Vamos descobrir aos poucos. Senhor, nós nos rendemos ao texto bíblico, como sempre. E Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito Santo sopre sobre as nossas vidas nesta manhã. Que o Teu Espírito possa ter liberdade de maneira especial. Sempre teve, mas nós queremos Te pedir de maneira especial que o Teu Espírito tenha liberdade e trabalhe em nosso meio, em nossos corações, a começar pelo meu coração. Que o Senhor possa ter liberdade de trabalhar em cada coração aqui, para que nós possamos entender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor espera de nós, como crentes, como pessoas cheias do Espírito. Que o Senhor possa nos ajudar. Em nome de Jesus, eu me escondo atrás da cruz do Senhor e peço que o Senhor apareça, que o Senhor cresça e que eu diminua, para que nós, eu e os meus irmãos, sejamos edificados nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Pois é, irmãos, os dons do Espírito e a igreja. Nós sabemos, nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia, sabemos que a igreja é uma instituição formada por Deus. Sabemos que a igreja não é o templo, não são as paredes, não são as lâmpadas, não é o carpete, não são as cadeiras. A igreja é uma entidade espiritual, vamos dizer assim. Ele é um ser que é composto de pessoas. A igreja só existe com pessoas dentro. A igreja só existe se nós nos juntarmos. O quórum desse ajuntamento, segundo Jesus, é 2 ou 3 pessoas. Então pode ter 500 pessoas, 1000 pessoas no lugar,
mas se tiverem 2 ou 3 pessoas, Jesus vai estar na mesma glória, na mesma intensidade, com a mesma qualificação. Amém, amados? Jesus não se impressiona, nós nos impressionamos, pastores, membros, nós nos impressionamos se o culto tem 10 pessoas ou se o culto tem 100 pessoas. Mas o Senhor Jesus não se impressiona com isso. O Senhor Jesus se impressiona com a sinceridade dos nossos corações. Isso é importante de você entender, porque você é igreja. Você é igreja. Um dia esses ventiladores vão ficar aqui na terra, vão ser aniquilados, vão ser destruídos, mas você vai para o céu. Você tem um outro destino. O ventilador tem um fim, você não. Então é importante saber, entender exatamente o que é igreja, para que você possa entender também o que são os dons que o Espírito Santo dá a você, igreja. Os dons não são para as paredes. Os dons não são para as paredes. Os dons são para as pessoas. Pessoas servirem pessoas. Inspiradas, pessoas servindo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver algumas coisas sobre isso. Existe diferença entre dom e talento. Dom é uma coisa, talento é outra coisa. Talento é uma aptidão natural, é uma habilidade. Você pode até mesmo ter um talento, ter um dom inerente. Vou dar um exemplo, a música. Você pode ter uma facilidade para aprender música, e a isso você pode chamar até mesmo de dom. Só que o seu talento vai ser desenvolvido conforme você estuda música, conforme você estuda canto, ou estuda violão, ou estuda bateria. Se eu for para o lugar do Leandro tocar bateria, vai ser um desastre. O Leandro toca violão? Leandro não toca violão. Se o Leandro for tocar violão no meu lugar ou no lugar do Augusto, vai ser um desastre. Então nós temos talentos que são desenvolvidos através do estudo, através da experiência de vida. Eu creio que hoje você que está na faixa dos 40, dos 30, dos 50, dos pra ciminha, você já desenvolveu alguns talentos que a vida foi ensinando. A vida é altamente didática, não é? Não são só faculdades e academias que nos ensinam. A vida é um processo altamente didático. Essa semana eu postei um texto de Arthur da Távola no meu Facebook, que falava o que eu aprendi depois dos 40 anos. Sugiro a você que leia. É muito interessante mesmo. E ele aprendeu várias coisas, ele aprendeu com a vida. E ele falando para nós, a gente se reconhece naquele aprendizado. Ele simplesmente organizou as ideias e deixou um texto brilhante. Procure aí na internet ou vá no meu Facebook. O que eu aprendi depois dos 40 anos, ou o que eu aprendi depois dos 40, por Arthur da Távola. Muito bem, então talento é uma aptidão natural, é uma habilidade. Dom já é algo diferente. O dom, ele não precisa de habilidade. O dom, não é necessário que você faça um curso. O dom não requisita que você faça um estudo profundo. O dom, ele atinge tanto a criança quanto atinge o ancião. Ele alcança a criança e alcança o ancião. O dom é algo plenamente sobrenatural. O talento pode ter um start sobrenatural, e aí você desenvolve o talento. Mas o dom, ele é algo que já vem pronto, já vem de Deus, já vem para você. Você acaba pela vida, pela experiência com o dom, pela experiência com o Espírito Santo, pela experiência com os seus irmãos, você acaba aprendendo como administrar o dom. Mas o dom em si já está em você. O dom em si você já recebeu. Uma das grandes problemáticas no tratar dos dons espirituais é o reconhecer se já recebemos um dom, se temos o batismo no Espírito Santo.
que é uma expressão que simboliza o recebimento de algum dom. Especificamente, o batismo no Espírito Santo, para a grande maioria das pessoas, ele é evidenciado somente pelo dom de línguas. Durante essas palestras, durante essas pregações, você vai ver que o batismo no Espírito Santo, ele é evidenciado por qualquer um dos 9 dons de 1 aos Coríntios capítulo 12. Então não é só o dom de línguas que mostra que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, mas sim, uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo pelo dom da sabedoria, pelo dom de discernimento de espíritos, tendo um dom de cura. Existe qualquer um dos 9 dons, simboliza, demonstra que a pessoa recebeu o que a gente chama de segunda bênção, recebeu uma capacitação de dom do Espírito Santo. Amém, amados? Eu hoje não vou falar só sobre os dons de 1 Coríntios 12, mas toda a minha fala também remete a esses dons. Existem outros dons, outras coisas que Deus faz, inclusive ministeriais. Eu quero dar uma palavra introdutória, então não vou ser específico em 1 Coríntios 12, mas nós vamos ter o dia para isso. O Espírito Santo é quem distribui os dons. Vamos só ver esse versículo de 1 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos depois abrir em outros textos. 1 Coríntios 12, 14. Capítulo 12, versículo 14. Marcelo, me consegue 2 copinhos? Primeira Coríntios 12, perdão, 12, 4. Eu li errado aqui. 1 Coríntios 12, versículo 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, meu amado, quando uma pessoa tem um dom vindo da parte de Deus, vindo da parte do Espírito Santo, ela recebeu da mesma fonte que uma outra pessoa que também tem um dom recebeu. A fonte é única. E qual é a fonte? É o Espírito Santo de Deus. Você quer ver? Vamos mais um pouquinho no versículo 8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimentos de espíritos, a outro variedades de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, com letra E maiúscula, e ele as distribui individualmente, ou seja, Deus trata com cada um segundo a necessidade de Deus, segundo o desejo de Deus na vida de cada um. Alguém pode dizer um glória a Deus aí? Ele distribui conforme lhe apraz, conforme o interesse do reino, conforme a necessidade do reino. Ele distribui, muito obrigado, Marcelo. Ele distribui como lhe apraz e distribui individualmente. Você não tem que se preocupar com o dom do outro. Você tem que se preocupar com o seu dom. Você tem que se preocupar em descobrir o seu dom, em colocar em prática o seu dom, porque nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos no poder de Deus, nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que fala, nós cremos num Deus que dá discernimento aos seus servos. Nós cremos em tudo isso de maneira equilibrada, de maneira sem ser meninos na fé, de maneira não fantasiosa, de maneira não sincrética, não sincretista. Nós cremos em tudo isso e precisamos nos despertar para saber qual é o nosso dom,
Qual é o nosso chamado em Deus? Para o que Deus nos chamou? Para o que o Espírito Santo quer nos usar? Então o versículo 11 termina assim: e ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. Eu citei o como ele lhe apraz, que é o texto da versão atualizada. Como ele quer. Então, meu amado, os nossos dons, o dom do Antônio, o seu dom, não está recebido, não está em prática, simplesmente porque você quer. Você não escolhe o dom. Você pode até achar que tem uma inclinação para determinado dom, um chamado, uma direção para determinado dom e orar por isso. Isso é joia, isso é lícito, isso é bom. Porém, saiba que o Senhor tem um propósito dele para a sua vida e que esse propósito dele para a sua vida é o que vai ser cumprido. Se esse propósito dele para a sua vida, em todos os aspectos, mas eu estou falando dos dons, se esse propósito dele para a sua vida for igual ao seu desejo, ao seu anseio, então se cumprirá. Se não for igual, prevalecerá o propósito de Deus. E talvez pela graça se cumpra o propósito de Deus e se cumpra também o teu pedido. Mas aí já é a graça do Senhor, já é um favor imerecido. Você entende isso aí? Diga um amém, meu irmão. O Espírito é o mesmo. Outra coisa que eu preciso informar a você: a finalidade dos dons do Espírito é construir a igreja, o corpo de Cristo. A finalidade dos dons, não estou dizendo que é construir paredes. Volto a dizer, estou dizendo que é construir o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo são pessoas convertidas a Cristo. A Bíblia diz que o corpo de Cristo tem muitos membros. Se você é um dos membros do corpo de Cristo, diga um glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. Todas as igrejas, aliás, todos os cristãos que congregam nas igrejas, que são fiéis a Deus, e isso é um julgamento que cabe ao Senhor e a cada pessoa, a cada um de nós. Todas as pessoas que servem a Deus de coração íntegro, que realmente tiveram uma experiência de salvação e zelam pela sua salvação, todas essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, do corpo invisível, da igreja invisível. Todas elas. Os dons do Espírito são para a edificação da igreja. Então eu aprendo aqui que os dons do Espírito, aqueles dons que você tem, que o Senhor te deu, quer você já tenha descoberto, ou quer você, espero eu, venha a descobrir nesses próximos domingos, esses dons são para edificação do seu irmão, da pessoa que está aí perto de você, da pessoa que está do seu lado, da pessoa que escolheu congregar no mesmo lugar que você escolheu congregar. Você escolheu congregar neste lugar? Diga um glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus. Então os dons são para a edificação do corpo de Cristo, ampliando esse horizonte de nós aqui abençoarmos uns aos outros. Nós somos corpo de Cristo com outros irmãos de outras igrejas, e os nossos dons também podem e também devem ser usados para abençoar, ser bênção na vida de outras pessoas. Amém, amados? Mas a Bíblia diz que primeiramente os domésticos da fé, tanto na ação social, quanto na ação espiritual, quanto na ação emocional, quanto na ação de amizade, a Bíblia diz que aqueles que convivem junto com você, eu estava aqui recebendo as ofertas, recebendo os envelopes, e eu faço questão de chamar cada pessoa pelo nome. Eu dou glória a Deus, porque nossa igreja não tem muitas pessoas, mas a gente conhece quase todo mundo pelo nome. Quando nós inauguramos essa igreja, já falei isso aqui algumas vezes, mas eu estou ficando velho, a gente repete as coisas. Várias pessoas me falaram para eu estender o templo até a cozinha, derrubar a cozinha e fazer o templo até lá, eliminar essas salas que tem aqui do lado. Aí faria um igrejão. Uma das pessoas, que eu nem lembro quem é, falou para mim: pastor, vai dar aí umas 800 pessoas.
E eu falei para ele: rapaz, como é que a gente vai pastorear 800 pessoas? Como é que a gente vai olhar nos olhos de 800 pessoas? Como é que a gente vai dizer: você não está bem não, né? Pelo semblante de 800 pessoas. Deus, não tenho nada contra pastores que têm igrejas maiores, nada mesmo. Só que eu, Antônio, e acho que o Gilmar também, e o Anderson, que não pôde vir agora de manhã, nós não nos vemos, eu não me vejo pastoreando uma igreja de multidões. Eu prefiro pastorear pessoas, pastorear gente da gente, pastorear os domésticos da fé. E às vezes a gente até é insuficiente, às vezes a gente até deixa a desejar. Já pastoreando 200, 220 pessoas, que somando a igreja de quinta, com a igreja do domingo de manhã, com a igreja do domingo de noite, são 3 igrejas, a gente tem mais ou menos aí 220, 250 pessoas. Então, irmãos, é preciso que você use os seus dons, primeiramente para os domésticos da fé. Imagine você, eu praticamente não saio para pregar. Eu só saio para pregar quando eu não tenho como dizer não. Há 2 semanas atrás eu saí para atender um amigo meu à noite, domingo à noite, mas eu não costumo fazer isso, você sabe disso. Como você se sentiria se eu, pastor Antônio, ou se o pastor Gilmar, ou se o pastor Anderson, saíssemos todo domingo para pregar fora e você ficasse aqui com o pregador A, o pregador B ou o pregador C? Como você se sentiria se eu usasse o dom que Deus me deu para abençoar o corpo de Cristo, mas em outros locais? Você entende o que eu estou dizendo? Então, Deus te deu dons, então use os seus dons no lugar aonde o Senhor te plantou, no lugar aonde o Senhor te deu, no lugar aonde o Senhor te chamou para congregar e ser bênção. Diga para quem está aí perto de você: você é uma bênção, meu irmão. Se você não sabe que é uma bênção, precisa descobrir que é. Tem gente que se acha um estorvo, mas não é. Precisa descobrir o que Deus tem. Todos os crentes têm pelo menos um dom. Uma frase ousada, né? Vamos repeti-la? Todos os crentes têm pelo menos um dom. Esse dom, não estou falando especificamente de 1 Coríntios 12, os dons, os 9 dons do Espírito, mas estou falando de um modo geral. Todo cristão tem um dom, talvez tenha até mais de um dom. Se tem um dos 9 dons do Espírito, glória a Deus, é uma bênção. Mas a gente dá muito enfoque aos dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, e a gente esquece de outros dons. Por exemplo, há pessoas aqui, e graças a Deus por causa delas, mas são poucas, há pessoas aqui que há um tempão atrás, há coisa de 3 ou 4 anos atrás, eu falei sobre a necessidade da gente ter pessoas que estejam dispostas a doar uma cesta básica mensal, ou o valor de uma cesta básica mensal, para que a gente possa ajudar nossos irmãos. Nós damos cestas básicas para algumas famílias durante um tempo. Nós temos algumas regras. A nossa regra é: durante 3 meses nós te abençoamos com a cesta básica e te abençoamos também com indicações de emprego. E aí a gente começa a acompanhar aquela família, porque não adianta dar só o peixe, você tem que dar a vara. Não adianta a pessoa querer só o peixe, não é? Teve uma certa vez que a gente estava dando, só para ilustrar, a gente estava abençoando uma determinada família e a irmã já não está mais aqui entre nós hoje, não congrega mais conosco, mas ela precisava da ajuda e a gente ajudou. Certo dia eu fui atender a pessoa que veio buscar, que era o marido dela, e o marido dela veio buscar a cesta básica com um cigarro na boca aceso.
Outras pessoas precisam de cesta básica, mas vem com a unha pintada como é que é o nome daquilo? Princesinha, ou toda decorada. É isso mesmo? Ah, francesinha, ou toda pintadinha com flor. Ou seja, tem dinheiro para gastar com unha, tem dinheiro para gastar com cigarro, mas não tem dinheiro para gastar com comida. Então aí realmente a gente retira. E quando a gente faz isso, começar é tudo muito bom, irmãos. Começar é uma bênção, todo mundo fica alegre. No dia que você diz não, aí a pessoa fica chateada com você. Eu já tenho inúmeras experiências aqui e não tenho nenhum problema em continuar dizendo não quando precisar dizer não. Mesmo que as pessoas, algumas, sejam imaturas para saber ouvir o sim e ouvir o não. Amém, amados? Eu sou um pastor amigo, mas eu sou com você, eu preciso ser mais pastor do que amigo. Não confunda as coisas, porque do amigo a gente vai sempre esperar aquele cara bonachão, boa gente, que nunca vai dizer não. Mas o pastor tem que dizer não muitas vezes, contrariamente às vezes até a nossa própria vontade. Mas isso é outro assunto. Todos os crentes têm pelo menos um dom. Então essas pessoas, por exemplo, que doam o valor da cesta básica, elas têm um dom, o dom de socorro, o dom de socorrer os necessitados. Elas podem fazer isso de várias maneiras. Elas podem pegar uma cesta básica e levar na casa de alguém. Você não precisa fazer isso somente via igreja. Mas essas pessoas escolheram deixar a igreja administrar isso. Ok, administramos. O Jairo é quem administra e faz isso muito bem. Aí compramos o material e entregamos. Ninguém sabe quem é, a gente não divulga, porque isso não é para ser divulgado mesmo. Mas sempre que é necessário, a gente abençoa. Temos esse recurso. A pessoa foi chamada para isso. Estou dando aula sobre missões e evangelismo no Logos, no básico. E uma irmã estava falando que ela sentiu direção de Deus de abençoar mensalmente, ser uma, ela chama, mantenedora. Ser uma mantenedora. Ela é batista e essa missionária, ela mantém uma missionária na China. Aliás, ela ajuda a manter uma missionária na China, através da Junta de Missões da Igreja Batista, que é uma instituição super séria. Então ela tem esse dom de abençoar, de sustentar um missionário que está lá no campo de batalha, aonde ninguém quer ir. Alguém aqui quer ir para a China? Comunista? Se te pegam, te matam. As igrejas são em cavernas. Você tem que andar disfarçado. Você não pode ter a Bíblia na mão. Alguém aqui quer ir? Mas tem gente que foi. Algumas pessoas aqui têm esse dom, e você precisa se despertar para saber se você tem esse dom ou não. Aliás, eu acho que esse dom é um dos dons que todo crente tem e deveria ter e deveria praticar. É o dom da intercessão. Tem gente orando por você o tempo todo. Nesta igreja tem gente que ora, não estou falando só de mim e dos pastores, não. Estou falando de irmãs e de irmãos. Tem gente que ora todo dia pela nossa igreja. E se você faz parte da nossa igreja, essas pessoas estão orando todo dia por você, pela sua vida, pela sua família. Se isso alegra o teu coração, dê um glória a Deus. Então, um dom de intercessão que você precisa descobrir, que você pode descobrir. Temos, sei lá, temos 20 intercessores, temos 60 intercessores, não sei dizer para você, não sei identificar os nomes dessas pessoas, sei alguns. Mas se os outros são, não te importa, foi como eu falei agora há pouco, não importa o dom que o outro tem, importa que esse é um dom que você pode descobrir. Para ser um intercessor, é preciso ter empatia com uma pessoa. Perceber o que ela está sentindo, procurar sentir o que ela está sentindo, se colocar no lugar do outro. Nós precisamos, irmãos, orar pela Cracolândia ali da Parque União.
Nós precisamos orar por isso. A vontade que me dá é juntar a igreja e ir lá e fazer um arrastão. Mas isso é um tanto quanto complicado por N fatores. Não sei se dá para a gente ir lá ou não, mas eu sei que dá para a gente orar por isso. Você concorda? Eu creio, irmão, sinceramente eu creio que a oração, ela é mais poderosa do que as ações da prefeitura, do que as ações da polícia. A oração é mais poderosa do que os traficantes. A oração é mais poderosa do que a pedra, porque se eles têm uma pedra de craque, nós temos a pedra de Golias, a pedra de Davi, que derrubou Golias. Nós temos a pedra angular, que é Cristo Jesus. A nossa pedra é maior, amados, e mais poderosa. Então precisamos despertar. Não adianta passar por lá e dizer simplesmente: nossa, isso aqui está horrível, que dó que dá esses camaradas. Precisamos orar. No final do culto vamos orar? Você me lembra disso? Se eu esquecer, você me lembra. É importante despertar e conservar vivo o dom que nós temos. Vá comigo a 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Você precisa descobrir o dom. Cada cristão tem pelo menos um dom, e é importante você conservar vivo, despertar e conservar vivo esse dom. 2 Timóteo 1,6. Paulo dizendo a Timóteo: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Olha o 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, diz a NVI, e moderação, diz a revista atualizada, e acho que a revista corrigida. Irmãos, observem, Paulo está falando o seguinte: Timóteo, você tem um dom, camarada. Esse dom você recebeu através da minha imposição de mãos sobre você. Você foi ordenado um pastor. Você foi ordenado um líder. Você foi ordenado uma pessoa para abençoar outras pessoas. Esqueça a função, irmãos. Esqueça a função. No céu não vai entrar pastor. No céu não vai entrar apóstolo. No céu não vai entrar diácono. No céu só vai entrar salvos. Amém? Esqueça o título. O título não vale de nada no sentido de salvação, no sentido diante de Deus. Esqueça. Eu conheço muitos pastores que pastoreiam, mas que não têm o título de pastor. Esqueça o título. Paulo está falando ali para Timóteo que Timóteo tinha um chamado, tinha uma missão, e que precisava reavivar esse dom e manter esse dom. E aí eu pergunto para você responder para você mesmo: quantas coisas Deus já usou você para fazer? Quantos dons Deus já te deu? Quantas capacidades especiais que abençoavam tantas pessoas Deus já te deu? E você, com o passar dos anos, com o passar do tempo, você acabou deixando de lado. Seja por um motivo, seja por outro motivo, seja por desânimo, seja por mudança de igreja, talvez, não sei, por algum motivo. Quantas coisas você e eu também já deixamos de fazer, coisas que a gente sabia que Deus nos tinha dado, coisas, dons que nós sabíamos que eram usados, que nós precisávamos ser usados para abençoar pessoas, e então nos recolhemos. Nos recolhemos. Paulo escreve com muita propriedade para Timóteo e para a gente. Lembro-me, versículo Timóteo 6, 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Meu irmão, minha irmã, eu torno a lembrar você que mantenha viva e acesa a chama do dom de Deus que está na tua vida, meu irmão.
Se você diz, eu já fui muito usado por Deus outrora, está na hora de se deixar ser usado novamente pelo mesmo Espírito que nós lemos aqui, que é o mesmo Espírito que deixa tudo, que dá tudo, que faz tudo em todos. Está na hora de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Se você puxou o freio de mão, está na hora de abaixar o freio de mão. Está na hora de ir em frente. Está na hora talvez de fazer uma curva e voltar ao ponto aonde você estava. Está na hora de descobrir dons novos, talentos de Deus novos. Talentos que eu digo no aspecto de dons sobrenaturais. Está na hora de você crescer. A vida cristã não é uma vida, não é um chamado a uma vida estática, muito menos a uma vida de retrocesso espiritual, de retrocesso ministerial. A vida cristã é uma chamada de desenvolvimento dos dons de Deus na vida da gente. Você entende isso aí? Dê um glória a Deus, meu irmão. Pois é, tenha você a idade que tiver. Não pense que você é novo demais. Não pense que você é novo demais na igreja. Não pense que você é idoso, que você é idosa demais. Deus usa pessoas. Amém, amados? Qualquer um de nós aqui pode passar um bom tempo orando ao Senhor. Se você não pode orar mais de joelhos, ore na sua cama, sentada. Ore em pé. Ore andando. Ore. Se você não tem tantos recursos assim, mas quer ajudar um missionário, eu te oriento a buscar uma junta de missões. Posso oferecer para você o site, como faz. Invista em missionários. Invista em missionários. Eles não estão preocupados com a sua imagem. Esses missionários não têm rosto. Esses missionários não são estrelas gospel. Esses missionários não têm programas de televisão. Eles estão simplesmente lá onde ninguém quer ir, muito menos os pastores televisivos. Lá onde ninguém quer ir, não ganham dinheiro, não pedem ofertas milionárias, mas estão lá, plantando a semente, pregando a palavra, sendo o canal de Deus para a vida de muita gente e fazendo a obra do Senhor constantemente. Amém, amados? Então, se você quiser investir em missões, invista em gente séria, que não está preocupada com a sua fama, nem com a sua imagem. É preciso despertar então. Jesus ensinou sobre os dons antes de 1 Coríntios. Abra comigo João 7,37. João 7,37. Perdão, 7,38. Anotei errado de novo. Diz assim a palavra: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aliás, rios de água viva, singular. Voltando ao 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E o que acontece se beber? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Meu irmão, o que tem jorrado do seu interior? O que é que tem jorrado da sua boca? Rios de água viva ou rios de água morta? Rios de água viva ou rios de água poluída? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. O que tem jorrado de dentro de você?
o chamado de Jesus para nós, para cada um de nós. A palavra diz: se você crer, do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém aqui crê em Jesus como seu Salvador? Amém. Eu sei que você crê. Então, meu irmão, se a gente crê, tem que fluir rios de água viva dentro da gente, de dentro da gente. Esses rios alcançam as pessoas que estão perto de nós, sejam elas nossos irmãos, como eu estava dizendo, os domésticos da fé, sejam os outros irmãos, e seja também pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que precisam ouvir da palavra da salvação, pessoas que precisam ser resgatadas do pecado, pessoas que precisam ter a sua vida transformada, pessoas que estão cheias de sede, e que nós temos água viva para oferecer para essas pessoas, para nunca mais terem sede. Do seu interior, meu irmão, tem que fluir rios de água viva. Eu quero dar uma palavra para você guardar para o resto da sua vida. Não se conforme se a sua vida não estiver fluindo rios de água viva. Se você não está fluindo rios de água viva de dentro de você, tem alguma coisa errada contigo, meu irmão. Não estou falando somente de ser salvo ou não ser salvo. Essa é uma das possibilidades. Mas eu estou falando do que está no seu coração, do que está na sua mente, dos seus bloqueios, dos seus traumas, dos seus desgostos, do seu desânimo. Se você é um cristão que deveria fluir rios de água viva, mas não está fluindo, está como que um canal entupido, então desentupa, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Desentupa o seu canal, desentupa a via que o Senhor quer usar. Deixe-se ser usado por Deus com rios de água viva, que a água viva vai fazer a diferença da vida do outro. Desobstrua. Isso faz mal para você, isso mata você aos poucos. Você sabe que eu não demonizo tudo. Eu não gosto de atribuir tudo a Satanás. Até porque eu acho que a palavra diabo significa confusão. E eu acho que muitas pessoas têm os seus próprios diabos, têm as suas próprias confusões, que são mais causadoras de tumultos do que a própria figura de Satanás. Então eu acho que boa parte dos nossos diabos precisam ser espantados pela gente mesmo. Porém, nesse aspecto de que você tinha dons e hoje não mais os vê, nesse aspecto em que você, segundo a palavra, e você crê na palavra? Amém? Segundo a palavra, de dentro de mim e de você, tem que fluir rios de água viva. E se não está fluindo, há algum entupimento. Esse entupimento pode ser causado por você, mas esse entupimento, quem tem o maior interesse de produzir, realmente é Satanás. Então você precisa questionar se os seus sentimentos, com razões ou não. Às vezes nós temos razões certas e sentimentos errados. Às vezes nós temos razão no assunto, e quando a gente fala de maneira totalmente errada e perde então toda a razão. A questão não são as suas razões. Eu também tenho várias razões em algumas coisas. A questão é como você administra as suas razões, como você administra os seus sentimentos. Desobstrua, em nome de Jesus. Diga para quem está perto de você: deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. Desobstrui o canal. Eu quero terminar dizendo que quando não sabemos qual é o nosso dom, ouça isso, hein? Quando não sabemos qual é o nosso dom, a vida cristã fica monótona.
Quando nós não sabemos qual é o nosso dom, a vida cristã fica monótona. Sabe por quê? Porque a gente acaba não abençoando ninguém. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu sempre falei, sempre penso que se há vida no culto, é porque há culto na vida. Esse tempo que nós nos reunimos aqui para cultuar o Senhor, seja na adoração, seja na oferta, ou seja na receptividade da palavra, é um momento de reflexo de quem nós fomos, de como nós agimos durante a semana. Se nós cultuarmos ao Senhor no dia a dia, nós vamos chegar aqui no domingo bombados. Bombados. O pregador pode ser aquele que a gente não tem tanta admiração assim, se bem que isso é um grave erro, porque quem fala é o Espírito Santo. O mérito não é meu, não é do Gilmar, não é do Anderson, o mérito não é de algum pregador, o mérito é do Espírito Santo de Deus. Se você está aqui simplesmente, é claro que você tem que ter uma identificação, mas se você está aqui simplesmente por minha causa, por causa do pastor Gilmar, por causa do pastor Anderson, você está cometendo um erro. Você tem que estar aqui por causa de Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Amém? Você concorda com isso? Pois é. Então, perceba. Se você não deixa exercer o seu dom, você acaba vivendo uma vida monótona. Tem gente que esfria na fé. Por que esfriou na fé? Por causa do problema A, B ou C? São problemas que realmente podem ter acontecido. Porém, há pessoas que têm o mesmo problema A, o mesmo problema B e o mesmo problema C, e ainda tem o problema D e o E, e está fervoroso, está fervilhando. Por quê? Porque a segunda pessoa pegou as suas razões, as suas queixas, o que ela vê de errado na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na vida na igreja, ela pegou as suas queixas e administrou de uma maneira sábia as suas queixas. Então, a vida dessa pessoa continua uma vida produtiva para o reino de Deus. Porém, a pessoa que se puxa o freio de mão, que não se deixa mais ser usada pelo dom que Deus lhe deu, seja qualquer um de nós, irmão. Não estou falando aqui para A, nem B e nem C, porque eu não sou de jogar em direta, não faço isso e não farei. Quando eu tenho que falar com alguém, eu chamo alguém e converso. Mas estou falando aqui de maneira geral, falo inclusive para mim. Eu vivo problemas, e boa parte das pessoas aqui sabe, eu vivo problemas familiares, pessoais, em relação ao meu filho. Eu vivo problemas seríssimos, que se eu deixar tomar a minha vida, eu simplesmente apago. Falo inclusive para mim. Então não estou jogando piada para ninguém. Estou dizendo a você que se você encarar de maneira errada, você vai acabar freando, puxando o freio de mão, entristecido, magoado, provavelmente vai jogar a culpa em alguém. Já cansei de ver isso, de pessoas que erram e para justificar o seu erro, então encontram um bode expiatório. Um bode expiatório. Cansei de ver isso também. Não seja uma pessoa que limite o que Deus te chamou, o que Deus te deu. Meu irmão e minha irmã, é uma honra
Eu, Antônio, um pecador, um homem imperfeito, um homem cheio de defeitos. Você também é imperfeito aí? Digo amém. Você também é cheio de defeitos? Somos. É uma honra nós sermos imperfeitos, não termos merecimento nenhum, mas o Senhor ter misericórdia de nós e nos usar para abençoar a vida de alguém. Então não trave o que o Senhor te deu, por motivo algum. Não abra mão daquilo que o Senhor chamou você para fazer. Se a sua vida está espiritualmente monótona, quero dizer uma coisa bem clara para você: a culpa é sua. A culpa é sua. A culpa, se a minha vida cristã está monótona, a culpa é minha. A igreja não estava animada. Irmãos, aqui não é um show para a gente estar animado. Você não pode viver uma vida cristã na base dos sentimentos carnais, na base das emoções. É por isso que algumas igrejas hoje estão colocando luzes e giroscópio como se fosse uma boate. Apaga-se a luz e faz-se o louvor com luzes de palco, porque isso cria emoções. Mas quem gosta de emoções é o Roberto Carlos. A gente não precisa de luzes piscando para adorar o Senhor, porque o Senhor não é um popstar, o Senhor é o Senhor, e Ele é totalmente digno de adoração. Não adore quem está aqui em cima do púlpito, não aplauda quem está aqui em cima do púlpito tocando. Eu, Leandro, Augusto, cadê Augusto? Nós não merecemos o seu aplauso, não queremos o seu aplauso. Nós queremos juntos com você aplaudir ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis. Aleluia. Se a sua vida cristã está monótona, é por sua responsabilidade. Ore mais, leia mais a Bíblia. Tem gente que se queixa que esfriou e que ninguém foi visitar, mas essa pessoa, por si só, deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, deixou de vir na casa de Deus e ainda quer encontrar culpados em outros. É nossa responsabilidade entrar em contato, é nossa responsabilidade fazer visita, Infelizmente, irmãos, eu digo por mim, infelizmente, eu não consigo fazer algumas coisas que eu precisava fazer. Tenho dívidas sim. Dívidas que eu digo é de amor, de visita. Tenho sim. Tem uma limitação. Porém, toda quarta-feira eu estou disponível para qualquer pessoa que queira vir falar comigo. Toda a igreja sabe disso. Está no boletim, está aqui no Data Show também durante a oferta. Estou aqui aberto a qualquer pessoa vir conversar sobre qualquer assunto. Tirar dúvidas sobre a igreja, tirar dúvidas sobre as coisas que acontecem na igreja, falar dos seus problemas, orarmos juntos. Estamos aqui. A gente tem eu tenho um limite. O pastor Gilmar faz mais visitas talvez que eu, e o pastor Anderson faz ainda mais do que eu e o Gilmar. Mas eu tenho os meus limites, por vários motivos que eu não posso expor aqui. Tudo bem aí? Vou trocar, tá?
Então, me perdoe, me ame, me suporte, me ajude. Se você precisa de uma visita, venha me visitar e a gente se visita junto. Amém? Agora, a mensagem é: desenvolva o dom que há em você. Se você está vivendo uma vida morna, é porque você precisa despertar o dom que outrora você teve, ou descobrir o dom em que Deus quer te usar. Amém, amados? Isso depende do pastor? Não. Dizer o dom que você tem? Não. Nós reconhecemos o dom que a pessoa tem. Vou exemplificar. Há algum tempo atrás, nós ordenamos o pastor Anderson. Eu lembro do dia que eu anunciei para a igreja que nós íamos fazer a ordenação do pastor Anderson, e a igreja vibrou. Foi uma aceitação muito boa, porque o pastor Anderson realmente é uma pessoa especial. E nós, pastor e igreja, reconhecemos o dom de Deus que havia e há na vida dele. Amém, amados? Então nós produzimos o dom ou reconhecemos o dom? Reconhecemos. Indo um pouco mais atrás, essa bênção que está aqui na frente, pastor Gilmar veio logo no início da igreja, quando as coisas estavam bastante turbulentas, e quem é da velha guarda sabe, a gente enfrentava lutas terríveis contra potestades e principados. Pastor Gilmar veio, acolhemos ele, comecei a conversar com ele, demoramos um pouco mais para reconhecê-lo, porque a gente estava no meio de uma série de questionamentos e tal. Mas depois, quando eu anunciei à igreja que iríamos, até hoje a gente brinca com isso, queríamos instalar o pastor, ele se sentia um ventilador na época, quando a gente avisou que ia reconhecer o pastor Gilmar como pastor da igreja, já que ele já veio ordenado da Igreja Batista, quando eu avisei isso, a igreja veio abaixo. Você lembra disso aí? A igreja veio abaixo. Por quê, irmãos? Porque eu reconheci o ministério pastoral na vida do pastor Gilmar, a igreja na época reconheceu o ministério pastoral na vida do pastor Gilmar, e a igreja agora reconhece o ministério do pastor Gilmar. Diga um aleluia aí. Aleluia. Então, fomos nós que colocamos o ministério na vida do Gilmar. Você entende? Então, meu amado, exerça o dom que há em você, seja ele qual for. Alguns dons estão ligados a cargos, mas a maioria não. Não se preocupe com isso não, meu irmão. Isso é bobagem. Se preocupe em servir ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Como eu não esqueci, Diácono Tarcísio, vou pedir para você vir aqui na frente, depois da minha oração pela palavra, para nós orarmos pelo pessoal ali da entrada da ilha do Parque União. Amém, amados? Então tá bom. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela palavra e pedir ao Senhor direção. Senhor, nós te agradecemos. Olhe junto comigo, meu irmão. Abre a sua boca. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã pela tua palavra, pela leitura da tua palavra, pela meditação que o Senhor trouxe para o meu coração e para o coração das minhas irmãs e irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias duram para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos preservado a vida. O Senhor tem nos preservado a vida espiritual. O Senhor tem nos preservado a vida emocional. O Senhor tem nos preservado a vida física, biológica. Senhor, nós queremos render graças ao Deus que nos sustenta, ao Deus que nos abençoa.
nós queremos render graças ao Deus que distribui dons livremente, segundo a sua vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, porque cada um de nós não tem condições, não tem méritos de receber bênçãos do Senhor, de receber dons do Senhor para sermos usados em outros locais com os nossos irmãos. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, usa homens e mulheres imperfeitos como nós. Senhor, nós queremos nesta manhã orar ao Teu Espírito, que desperte a Tua igreja, que desperte cada homem, que desperte cada mulher, que desperte cada jovem, que desperte cada criança, que desperte cada ancião, para que sejam levantados homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de dons de Deus, com capacitações sobrenaturais. Senhor, a maior riqueza desta igreja, da Tua igreja, são as pessoas, e nós Te pedimos, Senhor, levante pessoas para continuar fazendo e fazer trabalhos maravilhosos que glorifiquem o Teu nome. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti seja todo louvor. Senhor, nós não desejamos dons para nós mesmos, nós não desejamos glória, nós desejamos é glorificar o Senhor, nós desejamos é abençoar o nosso próximo, nós desejamos é ser bênção nas Tuas mãos, nós desejamos é que as pessoas vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Senhor, usa, levanta, desperta. Senhor, retira toda dor, retira todo trauma, retira todo bloqueio, que os canais sejam limpos nesta manhã, que os canais espirituais sejam desbloqueados nesta manhã, que caia por terra hoje qualquer impedimento de qualquer irmão de servir livremente ao Senhor, de usar os seus dons, de colocar em prática, honrando ao Senhor aquilo que o Senhor nos deu. Abençoa, Senhor, cura, restaura, batiza no Espírito Santo, distribui os Teus dons, Senhor, como Te aprouver, para a edificação da igreja. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus, e continuaremos orando agora pelas pessoas lá no Parque União. Ó Pai, em concordância, ó Deus, coração que o Teu servo tem feito aqui neste lugar, Senhor, queremos agradecer a Ti, Jesus querido, pelas maravilhas e bênçãos hoje recebidas aqui, Senhor. Sabemos que sairemos daqui transformados, Senhor, modificado por Ti, ó Deus querido, para exercer a função, ó Deus querido, na qual o Senhor deliberou sobre nossas vidas. Pai, nós oramos agora desse momento, ó Deus, Senhor Deus, sendo grato a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Pai, nós queremos também, Senhor Deus maravilhoso, aprendemos a ser grato a Ti. Amém. Grato a Ti, ó Deus querido, pelas UPPs que o Senhor tem instalado nessa cidade do Rio de Janeiro, ó Deus. Senhor, muito obrigado, ó Deus querido, porque lugares que outrora não podíamos passar, não podíamos estar passando, ó Deus, como aqui é Leopoldo Bulhões, como ali em Manguinhos, diversos outros lugares, Senhor. Hoje o Senhor tem apaziguado a nossa cidade, Senhor, porque um dia deste altar, Senhor Deus maravilhoso, orando pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor viesse mudar a sorte no Rio de Janeiro. Amém. Que o Senhor mudasse essa situação do Rio de Janeiro. Senhor. E hoje aqui, esta semana, Senhor, ouvimos as autoridades falar, Senhor, que não usarão mais armas pesadas, ó Deus querido, na cidade, que vão trocar suas armas por armas mais brandas. Oh Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor ouviu o clamor do Teu povo, ó Deus querido, neste lugar e em muitos lugares, ó Deus querido, que clamaram por essa cidade, Senhor. Continue movendo, continue abençoando, continue cuidando de nossa liderança. Ó Deus querido, PPs que tem estado nestes lugares, ó Pai, tome conta de cada homem, Deus querido, em nome de Jesus, Amém. Senhor. E agora, Senhor Deus maravilhoso, em ordenança que o nosso pastor tem colocado aqui neste lugar, Amém. chegamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Oh Jesus, aleluia. Senhor, vem nesse momento agora, Senhor, estender as Tuas mãos, como a Tua igreja está fazendo agora, Senhor, para aquele lugar. Deus, vidas ali, Senhor, que tem entregue as Suas vidas, ó Deus, a essas pedras, Senhor. Pessoas ali que vemos no Seu semblante, ó Deus, subjugado a este mal, Senhor.
pessoas, Deus, com estudo, pessoas com capacidade intelectual para desenvolver um bom trabalho, pessoas, Deus, que deixaram lar, deixaram casa, as famílias, ó Deus, estão ali subjugados, ó Deus querido, há uma mendigância, Senhor, há uma situação completamente, Deus, contrária à tua vontade, Senhor. Meu Deus, toma agora, ó Deus, que na direção dessa situação, meu Deus, venha mudar a sorte deste povo, ó Deus. Senhor, a tua igreja clama nesta manhã, Senhor Deus maravilhoso. Não sabemos por onde virá, Senhor. Não sabemos qual vai ser, ó Deus querido, o momento da transformação daquele povo, Senhor. Mas acontecerá porque a tua igreja clama, o teu povo pede, Senhor Jesus. Vai, Senhor Deus maravilhoso, diferença daquelas vidas. Que almas venham render-se aos seus pés. Que vidas possam ser transformadas e modificadas, ó Deus. E que em nome de Jesus, Senhor, daqui a pouquinho, Senhor, mais alguns dias, Senhor, nós viemos aqui mais uma vez agradecer, Senhor, porque um milagre o Senhor fez naquelas vidas, ó Pai. E nós cremos assim, Senhor. Oh Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor há de realizar, ó Deus. Aleluia. Pelo poder do teu nome agradecemos a ti, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Aplauda então. Se é para Ele, aplaudamos juntos. Mais forte, amados. Ele é digno. Aleluia. Daqui a pouco eu vou convidar o pastor Gilmar para, logo depois dessa canção, para fazer a oração final e impetrar a bênção. Mas eu quero antes convidar você a fazer uma oração em forma de canção. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Vamos cantar mais uma vez, agora sem microfones. Cante bem forte ao Senhor. Isso. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Necessita mais do teu amor, mais da tua graça. Necessita mais dos teus dons, necessita mais do teu calor, do fogo do Espírito Santo. A última vez.
necessita mais de ti. Necessita mais de ti, Senhor. Vamos aplaudi-lo. Amém? Você foi abençoado nesta manhã? Então diga para quem está do seu lado assim: volta logo mais. Fique em casa não. Vem para a casa do Senhor. Amém? E agora oramos com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as consolações, a comunhão, a alegria, o fruto, os dons do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo Israel de Deus espalhado na face da terra. Se você concorda, diga